Boa noite a todos, sejam bem-vindos a mais um episódio do Sem Segredo, seu podcast. Hoje estamos com uma convidada ex-direito, né? Nossa advogada, Elaine Salles. Nosso tema de hoje vai ser um pouquinho de saúde, um pouquinho de família, um pouquinho de saúde pública, tirar a dúvida de todo mundo, mas especificamente vamos nichar para o público que gosta de um pouquinho de direito, também gosta de um pouquinho de saúde, gosta de resolver problemas, na verdade, né? Quem não precisa de um advogado hoje em dia, né? Então, queria apresentar a vocês a advogada Elaine Salles. Boa noite, Elaine, seja bem-vinda. Boa noite a todos. É um prazer estar aqui com todos vocês, tá? E hoje vamos compartilhar aqui um pouco da minha experiência, um pouco da minha trajetória, um pouco de tudo que aconteceu para que chegássemos até aqui. Então, também no decorrer desse momento, vamos abrir a oportunidade para que vocês façam perguntas e que juntos vamos interagir e vamos responder e esclarecer essas dúvidas que vocês têm aí. Show. Elaine, começar um pouquinho falando da Elaine. A Elaine, o lado pessoal, essa mulher, essa guerreira, o lado mãe, a trajetória da Elaine Salles. Então, falar do meu lado mãe talvez seja o meu lado mais delicado, no entanto, mais carrasco, né? Educar é uma das missões mais difíceis, do meu ponto de vista, sem dúvida, mas é difícil dizer um não para um filho, né? Para uma filha, quando a gente ama. O não geralmente dói, mas acredito que dói muito mais o não da vida. Então, por essa razão, eu costumo dizer muitos nãos. Então, acredito sim que construir dois filhos maravilhosos, com caráter, com responsabilidades, duas pessoas muito idôneas e que cada dia mais solidifica, tá? Os meus valores solidificam, no caso, os meus valores, os meus ideais. Filhos são reflexo dos pais. Então, acredito que deixarei um bom legado materno. Muito bom, muito bom. De onde você é natural, Elaine? De onde é? Então, de onde veio o teu berço, a tua origem, assim? Então, eu nasci em Paulista e sempre vivi a vida inteira, quando criança, em Abreu e Lima. Minha avó mora lá até hoje, né? E minha avó hoje está com quase 100 anos e permanece morando no mesmo lugar. E quando criancinha morava lá, e logo depois vim morar em Recife e moro todos esses anos, até hoje. Show. Até hoje. Queria que a gente pudesse entrar agora no mundo, né? Nesse nicho enorme que é o direito. O direito. E que você me passasse de onde veio essa vontade de você fazer o curso. Eu tenho uma outra graduação, né? Eu sou formada em enfermagem. Então, dentro da enfermagem, eu fiz diversas especializações, pós-graduações. No entanto, ao me formar em enfermagem, Ô, Lucas. Na minha colação de grau, eu não desejava o suficiente aquele curso, porque eu sempre desejei cursar direito. No entanto, as consequências da vida me levaram para outro caminho que foi muito bom. Eu sou muito grata pela pessoa que eu me tornei. Dentro da enfermagem, eu pude desenvolver, adquirir experiências indescritíveis para a minha vida, que hoje corroboram demais para a minha formação dentro do direito, especificamente dentro da saúde. Me faz ter um domínio muito, muito sensato, tá? Me faz ter um domínio muito bom. Então, isso foi muito positivo, né? Fiz o mestrado e... Fez o mestrado após o curso de enfermagem. Isso. Fiz o mestrado após o curso de enfermagem e eu quis esgotar, na verdade, todas as minhas possibilidades dentro da enfermagem para ter a certeza, né? Afinal de contas, eu já estava bem estabilizada no mercado e desenvolvi várias funções funções muito boas dentro da enfermagem, como, por exemplo, a auditoria. Trabalhei muito tempo na auditoria,
em direção de hospital, então foi muito positivo, né? Mas, paralelo a isso, eu sempre amei lecionar. Então, eu passei muitos anos dando aula em universidade e foi muito bom tudo isso que aconteceu, né? Tudo na vida é uma experiência e eu sou muito grata por ter tido a oportunidade de viver e de vivenciar essa experiência. Uhum. Então, hoje tudo isso corrobora demais para o meu curso para a minha vida como advogada. E quando foi essa que você realmente virou essa chave de não assim sair da área da saúde, você ainda continua especializada na área, né? É o seguinte, eu já tinha concluído o mestrado, eu concluí o mestrado em 2012. Acredito que em 2012. Então, após a conclusão do meu mestrado, eu tive um orientador fantástico e tive uma equipe, né, de professores maravilhosos na época e queria emendar com doutorado. Então, por essa razão, eu fiz uma pesquisa muito, muito específica para que eu pudesse, dali, fazer a prova do doutorado e buscar outros caminhos. Né? Afinal de contas, lecionar sempre foi algo muito, muito forte dentro de mim. Eu amo a docência. Então, fazer doutorado, para mim, era algo imprescindível. E aí, na minha prova do doutorado, eu desisti de dar continuidade e resolvi cursar direito. E aí foi quando tudo começou, foi quando eu virei essa chave para o mundo jurídico, para a advocacia, para o direito. Né? Eu entrei no curso de direito muito determinada no que eu gostaria de fazer, no que eu gostaria de realizar. E acredito que a vida é isso, né? Você precisa sonhar, você precisa traçar metas, você precisa planejar. E eu sempre fui muito, muito de planejar. Então, eu entrei no curso de Direito, sabendo exatamente o que eu queria, como eu queria. Então, para você ter ideia, muito antes de concluir o curso, eu já tinha o projeto de como seria o meu escritório de advocacia, sem nem ter concluído. Mas eu tinha certeza que seria daquela forma. Porque a minha perseverança, a minha garra de fazer acontecer, ela sempre foi muito potencializada. Então, eu sempre acreditei que nós somos tudo aquilo que nós desejamos. E o meu maior desejo era me tornar uma advogada na área de família, como eu sou hoje. Ter clientes que chegam até o meu escritório dizendo que veio através de um outro cliente, ou através mesmo de um outro colega advogado que me indicou. Então, essa é a minha grande e maior satisfação. Isso me realiza a cada processo, né? Porque eu acredito que o processo, ele não é apenas um processo. Então, uma das missões do escritório é olhar para o cliente e entender, olhá-lo de forma holística, entendendo ele como um todo, e não apenas um número, não apenas um processo, mas é a vida dele que está em minhas mãos, para que seja resolvida da forma mais sensata, da forma mais célere, né, e da forma mais econômica. No entanto, a celeridade é algo que nem sempre depende de mim, né, mas o que for preciso ser feito, será feito para que o processo tenha um andamento mais ágil. Muito bom. Quando tu passa toda essa positividade, essa mentalidade, teve alguma influência que tu já teve de berço ou durante a tua trajetória que te fez ter essa mentalidade realmente de vencedor, essa mentalidade de que daria certo? Tipo, às vezes as pessoas sempre ficam com o pé atrás. Existe um medo das pessoas de saírem de uma zona de conforto, saírem de uma profissão, de estabilidade e migrar para outra profissão, outro cenário, né? Por mais que você ainda continue atuando na área de saúde, não mais como profissional da saúde. Então, de onde vem essa mentalidade de você meter o pé e simplesmente fazer acontecer? É o seguinte, como falei para você anteriormente, eu acredito que somos tudo aquilo que desejamos. Mas não basta a gente desejar, a gente precisa fazer acontecer. Então, eu desejo, eu planejo e eu faço acontecer. E eu não traço um plano B. Entende? Eu não traço um plano B. Para mim, o plano tem que ser A e o plano A tem que fazer dar certo. E eu não desisto até dar certo. Então, para mim, não existe vai dar errado. Não, não dá errado.
mesmo quando as coisas estão, de certa forma, saindo do trilho que você imagina, ou do trilho que você planeja, ainda assim eu acredito que você precisa perseverar. Eu acredito que você precisa ser otimista. Eu acredito que você precisa olhar para aquela situação e entendê-lo como construtivo. E tudo que acontece eu vejo como construtivo. Então, eu não permito traçar um plano B na minha vida. É sempre, e sempre foi assim, é um plano A e o A vai dar certo, porque eu sou capaz de fazer dar certo. Muito bom. É bastante inspiradora a tua história. Essa tua trajetória é uma advogada renomada, que tem bastante influência, tem bastante credibilidade no mercado. Como você vê o direito hoje, o mercado, dentro de uma profissão que é tão concorrida, bastante concorrida, tão igual à medicina, né? Tipo, você vê advogados hoje bem-sucedidos que já possuem seu escritório com menos de 3, 4 anos de carreira. Então, como você vê o cenário da advocacia para esse ano de 2024? Eu sempre acreditei que todo o mercado, todo ele está saturado, mas é muito difícil você encontrar profissionais qualificados. E a diferença, assim, no direito, assim como em qualquer outro curso, na vida, né? Você precisa se qualificar, você precisa se especializar, ninguém é bom em tudo. Então, a advocacia, ela é sim um mercado muito promissor, ela é um mercado que depende de você. É como se você jogasse na Mega Sena todos os dias. Em algum momento você vai encontrar um processo, ou você vai ter um resultado, e aquele processo, aquele resultado, mude a sua situação financeira. Não que diariamente você não tenha uma construção financeira boa, né? Depende de você. Mas a advocacia, sim, um mercado muito promissor. E engraçado que muito antes de eu entrar na advocacia, muita gente dizia, mas tem muitos advogados. E eu costumo dizer, realmente, o mercado está saturado de muitos profissionais. Porém, no entanto, esses profissionais não são qualificados. Não tentam e não buscam uma especialização. Você encontra, por exemplo, um advogado que faz tudo, né? Um médico ou outro profissional que faz tudo, né? Então, eu acredito que ninguém é bom em tudo. Então, você precisa se especializar, você precisa estudar, você precisa ser bom em algo. E esse ser bom em algo é, sim, um diferencial para o mercado. O mercado está muito competitivo. Hoje em dia, você tem um curso de graduação, você já não tem tanta coisa. Você precisa buscar uma especialização, pós-graduação, seja lato sensu, seja estricto sensu, mas você precisa fazer essa busca, precisa buscar um mestrado, você precisa se diferenciar no mercado. Então, eu acredito que há uma dificuldade, sim, dos profissionais buscarem essa qualificação. Mas a advocacia é um mercado maravilhoso. É um mercado amplo. Demais. Quais os passos que você daria agora para o jovem, até a pessoa que ainda está precisando desse start, esse plus, para poder realmente dar esse passo? Às vezes não está satisfeito com o emprego, não está satisfeito com o curso que está fazendo, ou já está formado, já está em outra profissão, mas pensa em fazer direito. Qual o plus, o passo a passo, algo mais simplificado do que essa pessoa pode estar fazendo? Às vezes falta uma motivação, já vem o fator emocional, as pessoas estão acostumadas a sempre dar valor ao que já tem nas mãos, porém correr atrás de algo novo, algo que pode realmente causar uma mudança, um impacto tanto para elas como as famílias delas. Então, qual o passo a passo para a pessoa que gosta do direito, gosta da advocacia e gostaria de ter essa coragem para tornar isso realmente profissão? Então, eu diria para esses jovens, né, primeiro, a faculdade, a vida profissional, eu sempre falei isso para os meus alunos, a vida profissional, ela se inicia na faculdade, no seu primeiro período. Porém, tem muita gente que acha que vai se tornar um profissional depois que tirar a OAB. E não é assim que funciona a vida, né? O seu profissionalismo precisa ser mantido desde o início da faculdade. E muitas vezes a gente não tem maturidade mesmo para desenvolver e para se tornar uma pessoa melhor profissionalmente naquele âmbito que é seu primeiro contato com a universidade, com a faculdade.
Mas é importante, né, entender que esse profissionalismo ele precisa ir se passando a existir. Ele precisa começar a existir no início da faculdade, né, para as pessoas que já estão na faculdade, para aqueles que não estão, mas que desejam entrar na faculdade, persistam, sejam corajosos. Né? É muito pior você viver a vida infeliz do que você se sacrificar por mais 5 anos. Então, persistam, tenham coragem, levante a cabeça e faça mudar. Porque a vida, ela é muito fugaz. A vida é o agora, né? A gente vive o agora, a gente vive o presente, né? A vida é o presente. Porém, o presente, existem 3 tipos de presente, né? É o presente do passado, o presente do agora, o presente de fato, e o presente do futuro, que é uma mera expectativa. Então, não espera o amanhã para você tentar construir algo. Acorda amanhã, acorda, escuta, após você escutar tudo isso, né? Traça o amanhã com um plano para que você comece a mudar. Quem espera para mudar, não muda. A mudança ela tem que ser agora. Então, isso é uma questão de coragem, que é difícil a gente ter coragem, mas ela precisa existir. Para que você não passe a vida inteira se lamentando, Verdade. infeliz e insatisfeito, né? Eu costumo dizer que eu não tenho hora para sair do escritório. Essa semana eu saí do escritório por volta de meia-noite e não me sinto cansada, não me sinto esgotada, porque eu amo o que eu faço. Então, para mim é uma satisfação muito grande. Para mim não há um trabalho, há uma satisfação, há uma realização constante, uma realização diária, sabe? Então, estar satisfeito, seja em todos os âmbitos da vida, né? Isso não é apenas na vida profissional, isso é na vida profissional, isso é num relacionamento, isso é com os pais, isso é com os irmãos, com a família, com todo mundo. A insatisfação, ela lhe maltrata diariamente. Então, faça você mudar. Muito bom preciso. isso. Muito bom. Pegar esse gancho. A insatisfação lhe maltrata A diariamente. insatisfação lhe maltrata diariamente. Ela lhe tortura a cada instante. Muito bom. E a vida é muito passageira para estar insatisfeito. É verdade. Sempre temos um momento de construção. Exato. Para uma mulher estar nesse mercado, como você já falou, um mercado muito competitivo, está rodeada de pessoas do curso, pessoas também, juízes, promotores, está no meio, no centro desse mercado. Como você vê hoje o mercado para as mulheres? Então, a questão, as mulheres, elas estão cada vez mais inseridas no mercado de trabalho. Isso é uma grande evolução, né? Há pouco tempo, há poucos anos, a gente não tinha o quantitativo feminino como nós temos hoje. Hoje você chega no judiciário, você vê desembargadoras, mulheres, você vê juízas, você vê promotoras, né? Então, há não muito tempo atrás, você não tinha esse número de mulheres no judiciário. Então, a mulher ela vem cada vez mais alcançando, né, e buscando esse mercado. Porém, isso, atrelado a isso, as mulheres elas vêm mudando, fazendo mudar o cenário profissional. Né? Ela vem proporcionando implementações de mudanças que antigamente não tinha. E quais são essas mudanças? Por exemplo, mulheres que amamentam, elas conseguem sair mais cedo do seu trabalho, por exemplo. Isso não é uma questão da empresa, isso é uma questão legal. Então, isso foi construído após o número passar a crescer de mulheres dentro do mercado de trabalho, por exemplo, né? Então, a mulher ela vem sim alcançando esse mercado de trabalho cada vez mais. A mulher, ela precisa, não apenas no judiciário, mas em todos os âmbitos de um trabalho, ser muito profissional. Né? Porque a mulher, ela precisa construir sua história
e fazer com que as pessoas olhem para ela de uma forma que ela chegou ali por mérito. Por mérito próprio. Por Isso. mérito. Porque ela construiu, porque ela teve capacidade de estar ali. E não por uma indicação, e não porque alguém a colocou naquela posição, né? Então, as mulheres, elas estão cada vez mais buscando esse mercado de trabalho de forma muito ativa. De forma muito ativa. Muito bom isso. Vamos entrar um pouquinho, né, na tua especialidade. Família. Família, né? Vamos começar com a família. Bom, muito bom. Conta um pouquinho para o público, porque você já veio da área da saúde, mas de onde veio esse plus também de você também se especializar em família? Então, a questão de me especializar em família, eu fiz especialização em família e sucessões e saúde. Então, a questão de me especializar em família e ter tanto amor, não que eu não tenha por sucessões e por saúde, tenho por todos. Mas família sempre foi algo, assim, sempre foi um desejo desde criança. Eu sempre achei muito injusto as mulheres, ainda crianças, as mulheres que estavam em um relacionamento que não estavam mais felizes naquele relacionamento. E que ela permanecia por alguma razão. E eu ouvia muito adulto falar assim, mas fulaninha gosta de estar naquela situação. E hoje, como profissional, eu vejo mulheres e algumas muito sofridas e muitas vezes não tem o apoio da família e a família ainda diz assim, hoje, na atualidade de hoje, ainda diz assim, mas ela gosta de estar naquela situação, né? Então, eu digo sempre, ninguém gosta de sofrer. Ninguém gosta de estar em uma situação onde você sofre. As pessoas gostam de estar bem, de estar felizes, né? Ninguém gosta de estar sofrendo. Há uma barreira em relação a isso, principalmente por parte da família, em relação a quando é um homem que quer se separar, é visto de uma melhor forma do que quando é uma mulher que ela realmente quer a separação. Então todo mundo já olha de uma forma diferente. No caso, ela tem mais responsabilidade do que o homem, talvez, perante os olhos do... Sim, por exemplo, se um homem ele sai de casa e ele resolve não querer mais manter-se num relacionamento, num casamento com sua mulher e com seus filhos, ele sai de casa para se envolver, por exemplo, com uma outra mulher, a sociedade vai entender que está tudo bem. Mas caso a mulher saia de casa para se envolver com um outro homem, ou até saia de casa, mas deixe os filhos com o pai, ele geralmente, isso não é uma regra, tá, pessoal? Mas o número, né, a quantidade de situações, ela é predominantemente maior em relação aos homens saírem de casa, né? Então, quando a mulher faz, ela ainda é vista de uma forma pejorativa, inclusive pelos seus familiares, inclusive pela sua mãe, onde sua mãe muitas vezes diz assim, mas você está abandonando sua família, você tem que estar nesse relacionamento, você casou para ir até o fim, você vai deixar o seu casamento, vai deixar seu marido, e não é uma questão de deixar, né? Eu digo muito para todas as mulheres que eu atendo, para todos os homens que eu atendo. O relacionamento, ele nunca termina quando o homem ou a mulher sai de casa. O relacionamento, ele acaba nos detalhes. Ele acaba no dia a dia. Ele acaba naquela falta de compreensão. Ele acaba naquela falta de carinho, de afeto, de respeito diário. Ele acaba naquela roupa que a mulher coloca linda para o homem e o homem sequer não consegue enxergá-la. Então, o relacionamento ele acaba nos detalhes. Nunca é de uma hora para outra. Nunca. Show. Recebe muitas mulheres, né? Com esse essa questão. Você também ajuda nesse fator psicológico, né? De realmente elas, na maioria das vezes, querem resolver o problema, mas falta coragem, né? Então, como você vê nessa forma de lidar com esse público, com essas mulheres que vão até o escritório, que precisam dessa ajuda, talvez até um suporte emocional, psicológico, né? Estão sofrendo por outras coisas, tipo, na maioria das vezes, a família, como você falou, os filhos. Então, não é algo tão prático. Um divórcio também não é algo tão simples de se fazer, né? As pessoas se divorciam antes do papel, né? Isso. Então, há essa questão de, saiu de casa, mas não está divorciado. Como funciona realmente perante a lei, perante o judiciário, na questão da separação, a partir do momento que o homem já tem outra mulher,
ou a mulher já tem outro homem por fora, mas ainda não estão divorciados no papel. Como funciona essa questão de financeiro, dos filhos, da repartição dos bens? Veja só. A questão do divórcio, né, da separação de corpos, separação de fato, mas não houve uma separação formal. Formal, que eu falo, jurídica, né? Não houve um divórcio. Então, a mulher ou o homem que se sente, de fato, solteiro, ele está livre para um outro relacionamento, né? Não há lei que o proíba. No entanto, juridicamente, ele tem situações que precisam serem resolvidas, como, por exemplo, se o casal ele construiu algum bem, se o casal construiu algo, eles precisam partilhar. Então, o Código Civil ele não o proíbe. No entanto, ele sugere que você não tenha um outro relacionamento até que você sane, até que você resolva aquele relacionamento anterior, né? Até porque você sair de casa e não dar entrada no divórcio, isso pode causar outras repercussões. Isso terão outras consequências, né? Inclusive para os seus filhos, para a sua atual mulher ou para o seu atual homem, no caso. Então, o ideal é que as pessoas consigam se desvincular praticamente e juridicamente para que possa adentrar em outro relacionamento. Mas isso é algo muito difícil. Normalmente a vida segue antes, né? Porque a vida, para essas pessoas, para todo mundo, né? A vida segue, né? O livro, a página desse livro, ele vai fechar. Sua vida vai seguir e você não vai esperar resolver aquela questão para poder estar em outro relacionamento, né? Então não é uma questão de certo ou errado, é uma questão de ter muito cuidado no relacionamento que você vai entrar e como você vai entrar, né? Então o ideal sempre é que você busque uma orientação jurídica para que você saiba como proceder diante de cada situação concreta, né? Diante do caso concreto. Mas, na prática, isso não acontece com frequência. Isso pode ser considerado, então, adultério? Não. Caso ambas as partes consiga provar isso em juízo, que assim, não está separado legalmente, então assim, já está tendo uma relação com outra pessoa, já não está mais em casa, ou só frequenta a casa para ver os filhos, ou ainda mora na mesma casa, como acontece em diversas situações. Tipo, frequência. Então, qual a melhor posição, a melhor estratégia? Veja, não é uma questão de adultério, né? O adultério, ele vai muito do ponto de vista de quem está na situação e de qual lado você está. Então, existem situações, por exemplo, que a mulher ou o homem, ele busca manter aquele relacionamento e o outro, por alguma razão, ou por diversas razões, né? Como falei, não é uma razão que faz um relacionamento terminar, mas por diversas razões, entende que já não vale mais a pena dar continuidade àquele relacionamento e não quer persistir. E por ele não querer persistir, ou ela não querer persistir, acaba não dando mais atenção para o outro. Então, imagine, vamos falar uma situação hipotética aqui. Imagina a mulher ou o homem tá lá, o homem todas as vezes tenta manter o relacionamento e a mulher sempre recusando. Ah, não quero, não tô afim, não estou bem. E nunca cede. Talvez esse homem canse de tantas tentativas e busque alguém fora. Isso justifica? Nada justifica. No entanto, quem tem um relacionamento extraconjugal teve com certeza a sua razão para realizar. Muitas mulheres falam assim quando chegam ao escritório: ah, mas ele me traiu, né? Então, por que ele o traiu? Houve de fato uma traição, né? Então, assim, nem sempre a traição é uma traição, porque aquele relacionamento já não existe mais. Mas entendo que não há certo ou errado. Tudo depende do ponto de vista e de qual lado da situação você está, para que você possa compreender a situação. Então, é sempre muito delicado.
Mas isso tudo pode repercutir nos filhos de uma forma muito negativa, né? Porque os filhos passam até essa imagem da mãe ou do pai. E, meu pai saiu, por exemplo, para se envolver com outra mulher. E meu pai deixou minha mãe por conta de outra mulher. Ou a minha mãe deixou meu pai por conta de outro homem. Então, o ideal é que isso nunca seja passado para as crianças, né? Mas aí os pais, eles, por razões, talvez, de não ter mais a preocupação como precisa ter, Existe ele acaba permitindo envolver os filhos. Existe, acho que é até algo que já de outras histórias, né? Já são de nossos Isso, antepassados, já geralmente. somos acostumados e a gente sempre tem essa visão, né? Assim, hoje em dia começou a mudar, né? Você vê pais que hoje em dia têm guarda, né, dos filhos. Mas é algo que não é natural ainda assim hoje, nos tempos de hoje. Naturalmente a guarda sempre fica com a mãe. Então assim, naturalmente é sempre o pai que sai de casa. Tipo, Geralmente sim, geralmente é o pai que sai de casa, não há uma regra para que a guarda fique com a mãe. No entanto, o Ministério Público, o Estatuto da Criança e do Adolescente, ele sugere que a guarda fique com a mãe, mas ele sugere em casos que a mãe tem condição, tá, de proporcionar uma boa educação para os filhos. Mas existem muitos casos que a guarda fica sim com os pais, com o pai, perdoe-me, que a guarda fica com o pai. E também existem casos que a própria mãe diz: eu não quero saber dos meus filhos. E ela não quer saber dos filhos, muitas vezes, porque ela, de fato, já não quer mais, ela quer virar a página, inclusive desse lado materno. Ela não quer saber dos filhos porque ela teve uma mágoa muito grande do pai das crianças ou do pai da criança e não quer mais saber daquela criança. Ela não aceitou aquela gestação porque ela não planejou, não era algo desejado. Então, existem vários fatores, mas nunca há uma regra, né? O Ministério Público, ele sempre vai entender e atender o melhor interesse da criança, né? Então, para a criança, só que os pais não pensam dessa forma, mas para a criança, é melhor o filho ficar com quem? Com a mãe ou com o pai? Mas é difícil o pai ou a mãe entender que que eles precisam pensar na criança. É bem difícil isso na prática. Porque muitos pais, eles têm, inclusive, a criança como escudo para coagir o pai, ou o pai coagir a mãe, para impedir que o pai... É muito comum a mãe impedir que o pai queira estar com o filho, quando o pai teve um outro relacionamento paralelo e mantém esse relacionamento com a pessoa que ele estava durante o relacionamento com a mãe. Então, a mãe fica um pouco chateada e muitas vezes ela ocasiona essa intervenção, né, fazendo com que os filhos percam esse lado paterno. Ou percam, não, quando eu falo perder, não é perder de fato, mas é perder uma fase do lado paterno, porque ela não consegue pensar no filho diante tanto sentimento de angústia, de mágoa, de revolta, de insatisfação. daí onde vem o tema alienação parental. E nesse caso, a gente tem um grande contexto de alienação parental, sim. Tudo isso abrange, então. Porque, sim, a alienação parental ela pode ser feita não apenas pela mãe, não apenas pelo pai, mas ela pode ser feita pelo avô, pela avó, pela tia, pelo tio, pelos familiares. Então, a alienação parental ela parte muito daí. É bastante até difícil comprovar uma alienação parental, justamente pelo pai não ter a guarda do filho, né? Tipo, até porque a criança nunca é responsável pelo que fala também, né? Com que idade que ela pode estar ali perante o judiciário contando realmente como funciona a vida dela, ela poder escolher com quem ela quer ficar, tipo, com que idade e a partir de que princípio. Vou criar um caso bem subjetivo. Tem um pai com condições financeiras melhores, porém tem uma mãe que tem uma condição boa, que dá para sustentar o filho, junto com a pensão alimentícia que o pai paga. Porém, a mãe trabalha mais horas no dia. Então, essa criança não fica com ela. Ela passa, vamos dizer, uma carga horária de 8, 10 horas para chegar em casa, 10 horas de trabalho fora. Então, essa criança fica com a babá ou fica com a avó. Poderia estar com o pai, mas não está. Está com outro parente. Nessa situação,
como o pai consegue comprovar que ele pode ter a guarda do filho, que ele pode proporcionar uma vida melhor, e por ele ter não só uma condição financeira, mas sim por ele trabalhar menos, ou seja, um empresário, ele tem essa disposição de cuidar e ficar mais tempo livre com o filho, né? Então, isso é muito comum na prática, tá? Então, tem muito pai que é empresário de fato e que tem uma renda muito boa. Muitas vezes tem uma renda que não seja, que é boa para a sua realidade, né? Porque o bom vai de acordo com a sua realidade. Então, tem pais que, inclusive, trabalham home office e passam o dia em casa. E a mãe, muitas vezes, ainda assim, ela tem aquele poder de dizer, meu filho está comigo, eu não aceito que vá morar com o pai. Né? E é muito isso que eu falo para as minhas clientes, para os atendimentos que eu faço, é que você precisa pensar no melhor, não para você, mas no melhor para a criança. Né? E como é que o pai consegue comprovar isso? Ele consegue sim comprovar por meios como, por exemplo, ele consegue comprovar a partir do momento que o pai ele apresenta o extrato bancário. Tá? A intenção aqui não é o dinheiro, mas ele apresenta um extrato bancário. Ele apresenta a sua rotina de trabalho. E isso tudo fica muito evidente, tá? Muito possivelmente o advogado fazendo o pedido para que aquela guarda permaneça assim compartilhada. Mas que, no entanto, aquela guarda passe a ser, que a residência daquele menor passe a ser na casa do genitor e não com a genitora. Haja vista, a genitora trabalhar, vamos supor, 8 horas por dia, ela trabalha 8 horas por dia, mas passa 2 horas para ir ao trabalho e 2 horas para voltar. Ou seja, ela passa uma longa jornada do dia ausente da criança e a criança com a babá, por exemplo, ou com outro terceiro qualquer, seja a mãe dela, seja uma tia, uma prima ou qualquer outra pessoa. Então, o pai consegue sim comprovar. Isso é muito evidente. Então, isso quando é evidente, não há dúvidas, porque o juiz, o Ministério Público, ele não quer pensar, ele não vai parar para pensar no melhor para o pai ou para a mãe. Ele vai pensar assim no interesse da criança, o que é melhor para a criança. Né? E em relação a essa criança ter vontade e poder expressar a sua vontade, isso sim tem um tempo. E não é qualquer idade, tá? O Estatuto da Criança e do Adolescente determina que essa criança ela pode expressar a sua vontade a partir dos 12 anos. Então, a criança com 12 anos, ela escolhe com quem ela quer morar. A criança com 12 anos, ela escolhe se ela quer passar o final de semana com os pais, com a mãe ou com o pai. E qual pai ela quer tê-lo, qual pai, no caso, ela quer tê-lo, qual responsável, né? Ela quer tê-lo como a pessoa, o alicerce. Qual responsável será a pessoa que ela vai ter para a vida? Não que ela não terá o outro, mas que ela terá para a vida na rotina do dia a dia, na constância do dia a dia. Como funciona esse processo? A criança ela é perguntada na hora, ou existe uma triagem antes por especialistas, tipo... Então, porque se for um caso que já existe alienação parental, já fica meio complicado de... A criança ali, ela um exemplo, ela mora com a mãe ou mora com o pai, mas a mãe está em busca da guarda, né? Ambos os casos. E como é que fica? Chega no dia, pergunta ao juiz, tipo, e existe uma triagem, né? Como que funciona? Num processo judicial, tudo precisa ser escrito, tudo precisa ser comprovado. Né? Então, toda ação que envolve menor, a gente precisa pedir a citação, para pedir a intimação do Ministério Público. Então, em todo o processo que tem uma criança, o Ministério Público ele vai sempre atuar como fiscal da lei. Ele vai sempre atuar pensando no interesse daquela criança. Então, o advogado precisa pedir para que a criança seja ouvida. Né? A gente pede a oitiva da criança e, consequentemente, esse pedido ele é deferido é visto pelo Ministério Público e deferido pelo magistrado. E a partir daí a criança, no momento oportuno, ela vai sim ser ouvida por uma equipe multiprofissional. E lá ela expressa a vontade dela, ela diz com quem quer ficar, como quer ficar e como ela entende ser o melhor para ela. E o genitor presente
Ou ambas as partes? Não, o genitor Não. não fica presente. Porque aí o genitor presente, o genitor, ele vai coagir, ele vai induzir aquela criança de alguma forma. Né? Existem crianças que têm muito medo dos pais, ou do pai ou da mãe. Né? Então, não é pertinente, não seria razoável os pais participarem. Sem dúvida, a criança fica com receio de falar. Até porque ela não quer magoar nem o pai nem a mãe. Então, é muito doloroso para a criança dizer, eu quero ficar com minha mãe, ou eu quero ficar com meu pai, porque ela sente que vai deixar um ou outro triste. E muitas vezes, para ela não deixar para a criança não deixar um ou outro triste, ela às vezes até se silencia. E aí é preciso um acompanhamento multiprofissional mais aprofundado, um acompanhamento psicossocial, um acompanhamento psicológico para que essa criança consiga expressar sua vontade, para que essa criança consiga dizer. Porque ela tem medo. Além do medo, ela tem receio de magoar um ou outro. Ela quer os dois. Ela não quer magoar ninguém. Verdade. É isso, muito bom. Nosso papo aqui com a advogada Elaine Salles. Faz o seguinte, se inscreve no canal se você ainda não se inscreveu, ativa todas as notificações, envia para os seus familiares, envia esse segredo para os seus amigos, compartilha com geral. O papo está muito interessante. Vou entrar num assunto um pouco polêmico, né? Um assunto... estamos vivendo numa geração onde a separação é a coisa mais natural, né? Já há décadas já que não era visto com esses olhos. Porém, tá muito natural os relacionamentos também terminarem em pouco tempo. Em relação ao matrimônio, ao casamento, na sua opinião, como profissional, né? Até porque você resolve os problemas das pessoas, mas uma forma de evitar esse tipo de problema, quando se trata de separação, qual a forma de casamento que você indica quando as pessoas já têm filhos e também quando não tem? É a primeira relação dessas pessoas, as pessoas estão ingressando numa relação. Eu costumo dizer sempre que relacionamento não há uma receita de bolo, né? Relacionamento tem sua diversidade, tem sua peculiaridade, tem sua especificidade. Relacionamento a gente precisa não apenas somar um mais um para fazer dar certo, a gente precisa multiplicar nossas forças. Você está em um relacionamento, você precisa querer estar em um relacionamento todos os dias. Você precisa acordar e dormir querendo estar nesse relacionamento para fazer dar certo. E uma das razões que talvez seja tão fugaz o relacionamento hoje em dia seja pelo fato da competitividade. As pessoas casam para competir muitas vezes, né? E relacionamento não é isso. Relacionamento é amor, é soma, é cumplicidade, é afeto, é companheirismo, é você olhar para o outro e dizer eu estou aqui com você, né? Ainda que você não concorde, mas que você esteja ali para apoiar. É você entender o lado do outro. É você se renunciar, inclusive, né? A gente não consegue manter-se em um relacionamento se não se renunciar. É preciso existir renúncia. Você não vai deixar de ser você. Mas você precisa entender o lado do outro e querer entender. Querer fazer dar certo. Assim como o outro precisa entender o seu lado. Então, é muito comum, acontece muito de mulheres chegarem ao escritório e falar assim: mas ele chegou, ele tem que lavar os pratos, ele tem que cuidar da criança, eu passei a noite amamentando, eu não dormi a noite inteira. Ele foi trabalhar e quando chegou ficou no celular, ou foi para o jogo na quarta-feira. Então é muito comum isso acontecer, né? Então, eu digo muito, não tem que competir, mas precisa multiplicar essa força. Precisa se entender, precisa se renunciarem para estarem juntos. Precisam querer diariamente isso, sabe? Então, paralelo a isso, existe uma facilidade gigante a ponto de das pessoas tornarem-se meio que um cardápio mesmo de mulheres e de homens, né? Muitas vezes você abre o Instagram e você tem uma diversidade de mulheres cada vez mais lindas, né? Cada vez mais ousadas, assim como homens também, homens bonitos, homens ousados.
Então, essa facilidade e essa ousadia, ela muitas vezes permite que você permita algo. E se você pretende manter um relacionamento, você não deve sequer permitir. Né? Porque onde há permissão, há uma falha na lacuna. E toda lacuna, toda ela, precisa ser preenchida. Então, relacionamento é um joguinho que a gente precisa estar ali jogando diariamente e entender o que é que a gente pode fazer para mudar, para melhorar, em todos os aspectos. Bom, Elaine, vamos agora responder algumas perguntas do chat. O pessoal interagiu bastante aí, deixou algumas perguntas. E dentro da medida do possível, o pessoal, a gente vai tentar responder as 5 melhores perguntas, né? Dentro do que a Elaine também puder passar para vocês, mais especificadamente, tipo, também dentro da sua formação, né? E sua especialidade, não é isso? Exato. Então vamos começar aqui, ó. Tem uma pergunta no chat sobre quando se configura alienação parental. Então, a alienação parental, ela é configurada no momento em que a mãe ou o pai ou um outro familiar passe a impedir que a criança tenha contato com o pai ou com a mãe, passe a impedir que a criança passe a passar informações para a criança de que o seu pai ele não é um bom pai, o seu pai abandonou você, o seu pai nunca prestou, o seu pai não quer lhe dar os alimentos, ou sua mãe então é uma boa mãe, sua mãe sai e não cuida de você, sua mãe não faz sua comida, sua mãe não está nem aí para você. Ou mesmo quando um outro familiar passa a passar essas informações, a induzir a criança, a instigar a criança, a fazer com que aquela criança passe a entender que aquele responsável, pai ou mãe, não é o melhor pai do mundo e nem é a melhor mãe do mundo. Porque para a criança, ela sempre tem a ideia de que o pai dela é o melhor pai, a mãe é a melhor mãe. Então, a criança ela passa a ter outras percepções não tidas antes. E isso sim configura alienação. No entanto, isso não pode ser algo solto. Isso precisa ser muito bem esclarecido, isso precisa ser muito bem comprovado, isso precisa ser uma junção de provas para que quando se entre com o processo, pedindo para que seja comprovada a alienação parental, você tenha documentos favoráveis para atender esse pedido, porque não basta você dizer, às vezes acontece, de um pai ou uma mãe dizer, não vou deixar meu filho ir ficar com o pai hoje, ou o pai, não vou deixar meu filho ficar com a mãe porque a mãe saiu para um aniversário, por exemplo. Isso não é alienação parental, isso é uma birra de um pai ou de uma mãe que não quer que o filho permaneça com o outro responsável por conta de uma situação pontual. Muito bom. Caso comprove realmente de fato a alienação parental, caso seja comprovada a alienação parental, é um dos motivos da perda da guarda. Perda total da guarda. Perda da guarda. É um dos motivos. É uma das razões para que você possa perder a guarda, é a alienação parental. Porque a alienação, quem pratica a alienação não tem ideia do dano psicológico que está causando para essa criança. E que esse dano, ele pode ser irreversível. Esse dano ele pode ser irreversível, ele pode ser imensurável e ele pode ser permanente, de fato. Permanente quando eu falo no sentido daquela criança desenvolver sentimentos pelo pai ou pela mãe, de não querer mais, de ter um abuso, de ter repúdio de estar com o pai, de estar com a mãe. Então isso tem uma seriedade e um peso muito grande na vida de uma criança. Muito bom. Pronto, está esclarecido esse tema. Vamos para a segunda pergunta do chat. Quando se dá a vigência da medida protetiva? Então, a medida protetiva é uma situação muito peculiar, né? É uma situação em que muitas mulheres, elas ainda têm muito medo de buscar ajuda. A mulher ela ainda tem muito receio. Ainda há uma crítica muito grande dos próprios familiares, da sociedade, em relação a essa mulher que tenta buscar essa ajuda.
Então, é necessário que a mulher ela compreenda que ela está em um relacionamento abusivo, não é? É necessário que ela tenha essa percepção, que ela tenha forças para ela conseguir buscar essa ajuda. É indispensável o apoio familiar, sem dúvida. É indispensável, é imprescindível a ajuda, o apoio de um profissional especialista em família. Tá? Então, a mulher, a medida protetiva, ela é instaurada, ela é instalada a partir do momento em que a mulher vai à delegacia, ela faz uma determinada denúncia. Tá? Essa denúncia, a voz da mulher tem uma força muito grande. Então, muitas vezes, ela não tem marcas físicas, mas ela tem um dano psicológico gigante, e isso é suficiente, né? Porque a agressão, ela não é apenas a física. Existe a agressão verbal, existe a agressão psicológica, e talvez maltrate até mais que as pancadas, né? A psicológica, muitas vezes, deixa muito mais marcas do que algumas pancadas que ela recebe. Então, ela precisa ir à delegacia. Na delegacia, ela vai informar o que acontece. Ela inicialmente não precisa de provas, então ela precisa utilizar e ter esse meio e ser muito expressar de forma verídica o que de fato acontece. E lá na delegacia ela vai ser ouvida, ela vai ser acompanhada, né? Vai ser aberto esse processo vai ser encaminhado para uma vara de violência doméstica. Chegando na vara de violência doméstica, o juiz vai determinar as medidas, quais serão as medidas que serão impostas de acordo com aquele caso concreto. Então, muita mulher ela questiona, por exemplo, mas quanto tempo ele vai ficar longe de mim? Quanto tempo ele vai ficar sem me ligar? Então, assim, não há uma regra, né? No direito não tem muita regra. Então, vai de acordo com o caso concreto mesmo. Então, as medidas impostas, elas vão de acordo com a necessidade, com a gravidade do caso concreto e com a reincidência daquele agressor. Tá? Também não existe um prazo. Esse prazo vai de acordo com a imposição e determinação do juiz. Ou seja, quanto o juiz acha que será válido, quanto tempo será válido para aquela situação específica. Né? Na maioria das vezes, os juízes costumam estabelecer um prazo de 6 meses. E aí, nesse período de 6 meses, aquelas medidas impostas, elas precisam serem respeitadas, porque caso sejam desrespeitadas, aquela medida, ela pode tornar-se, a advogada, ela pode pedir para que aquele agressor seja preso preventivamente, haja vista ele estar apresentando sinais constantes de risco àquela vítima. Então, não há um prazo para a medida protetiva. Esse prazo vai de acordo com o caso concreto, com a necessidade de cada mulher, no caso, além de que também essa medida ela não se renova automaticamente. Então, muita mulher acha que aquela medida vai ser permanente ou, caso acabe, ela seja renovada automaticamente. E não. Você precisa pedir a renovação, você precisa pedir a manutenção e você também pode pedir medidas mais severas. Ou seja, caso as medidas impostas tenham sido proibição de ligar, proibição de se aproximar por 500 metros, proibição de manter contato com os familiares, e ele continua mantendo esses contatos, continua ameaçando. O homem geralmente não se conforma quando há uma medida protetiva. E ele continua ameaçando. Então, diante das novas ameaças, a mulher tem a possibilidade de pedir, caso a advogada já tenha pedido a prisão preventiva dele, ela pode acionar a polícia militar, entrar em contato com o 190 e ele vai ser pego e vai ser levado, conduzido até a delegacia. Tá? Além disso, existem também medidas em que o juiz não decreta a prisão de imediato, e sim determina que seja instalada a tornozeleira eletrônica, por exemplo. Então, no caso dos agressores que têm a tornozeleira, ele precisa respeitar.
Mas ainda assim existem agressores que quebram a tornozeleira e vão até a vítima. Então, nesses casos, geralmente, se pede para que seja preso preventivamente, né, pelo risco que ele está ocasionando. Então, a medida protetiva, ela hoje é o único meio que a mulher tem, tá? E é o meio ainda severo, ainda o mais importante e, de certa forma, o único para que ela tente se proteger. A medida protetiva, infelizmente, ela não é tão célere quanto a urgência de uma mulher que foi agredida. Mas, diante os avanços tecnológicos, isso vem melhorando e vem se modificando, tá? E sendo um pouco mais célere. Então, é lutar diariamente para você conseguir se reerguer, né, psicologicamente, porque o trauma é permanente, a marca não fica apenas no corpo, e sim no coração dessa mulher. Então, essa mulher precisa muito de ajuda, né? Mas também é importante ressaltar que existem mulheres que utilizam desse meio para causar prejuízos em homens, já que o que ela fala, naquele momento, não precisa ser investigado. A fala dela é o suficiente. Então, tem mulheres que utilizam sim esse meio para causar um prejuízo ao homem, para impedir que aquele homem tenha contato com o filho, porque muitas vezes uma das medidas impostas é o pai se distanciar também da criança, já que ele proporciona risco para a mãe e para a criança e para a família dela como um todo. Então, uma das medidas também é distanciar o pai da criança. E aí a mulher utiliza muitas vezes esse meio como um meio para causar esse prejuízo para o pai. Então, é preciso que isso seja utilizado de forma correta, de forma adequada e como, de fato, um meio de defesa para a mulher. É importante que se tenha essa consciência. Bom, Elaine, então em caso de comprovar, né, entre os autos que não teve realmente essas agressões, tipo essas agressões verbais, físicas, há uma revogação. Exato. Quando comprovado, tá? Na verdade, você pede a revogação antes de comprovar, né? Porém, na revogação, você precisa comprovar quais foram as informações inverídicas. Você não basta apenas pedir a revogação sem antes dizer o porquê você está pedindo, por que você quer que seja revogado. Ela afirma algo e você diz que não é, então prove que não é. Até porque você está, de certa forma, modificando uma situação processualmente fática. E aí você, como está modificando, você precisa comprovar o que você está dizendo. Então, caso isso seja comprovado, vai sim ser revogado. E sendo revogado, essa medida ela vai ser, de fato, apagada, né? E você passa a ter uma liberdade, né? E aí, você tendo essa liberdade, após essa revogação, você pode, no caso, entrar com ação criminal contra essa mulher. Aí é como ficou o homem, a partir de todas as calúnias, então, a gente tá vendo Exato. muito isso no cenário acontecendo, né? Então, como fica depois de uma honra, uma imagem manchada na sociedade, perante os familiares, perante os filhos, como fica em relação ao que o homem pode fazer para recorrer? Então, ele pode entrar com ação também na área, além da área criminal, ele pode entrar com ação na área civil pedindo dano moral, por exemplo, né? Até porque, por exemplo, uma mulher que ela alega uma possibilidade de estupro em relação à sua filha. E ela alega isso e, ao alegar, ela não precisa inicialmente comprovar. Esse pai já vai ser afastado de estar com a criança, o Ministério Público vai proporcionar uma proibição de contato desse pai com essa criança, porque hoje em dia apenas precisa existir o risco, existindo o risco, já não há possibilidade de contato, de convívio, até que seja restabelecido judicialmente esse convívio com a criança menor. Então, o pai, no caso, ele pode partir sim, né, para uma esfera civil, aí pedindo danos morais, e na esfera criminal, porque ela cometeu um crime de passar informações inverídicas e
E isso pode repercutir bem negativamente para ela, né? Porém, a honra do homem vai ficar assim com aquela mancha, com aquela imagem negativa, mas isso será com o tempo sanado por muitos, por alguns permanecerão. Show. Essa imagem negativa, no caso. Muito bom. Bem esclarecido. Temos outra pergunta em relação à pensão alimentos. Como funciona a porcentagem, como se dá em si em relação ao pai e o que a mãe Então, pode estar fazendo nesse pedido. os alimentos, né? Muita gente, muita mãe, muito pai acredita que o percentual que tem que pagar para o meu filho são 30%. Não existe uma regra também, né? Eu já tive casos em que o pai paga 50% da sua renda, como já tive casos que o pai paga 10% da sua renda. Então isso é muito variável. E essa variação, ela vai de acordo, de fato, com a possibilidade do alimentante, que é o pai, e a necessidade do alimentado, que é a criança. Então, o juiz, o Ministério Público, sempre vai avaliar a necessidade e possibilidade, né, a proporcionalidade. Então, essa proporcionalidade vai de acordo com aquela situação, com aquela realidade fática daquela criança. Então, não existe um percentual fixo. Vamos supor, um pai que ganha R$ 1.000, possivelmente ele vai pagar 30% daquela renda. Mas um pai que ganha R$ 10.000, possivelmente não será 30% daquela renda. E sim um valor determinado baseado no salário mínimo, mas não será 30%, muito possivelmente. Então, ou talvez seja até mais, dependendo da necessidade daquela criança, tá? Então, essa necessidade, ela precisa ser comprovada. Essa necessidade, ela precisa constar nos autos. Não adianta você pedir o que não existe. Então, como tem muito pai que acredita que o que a criança precisa é apenas da comida. Então, a pensão alimentícia, ela é um contexto de fatores que vão proporcionar uma subsistência, uma qualidade de vida digna para um filho, né? Então, dentro da pensão alimentícia estão os alimentos, a moradia, dentro da moradia está o IPTU, a energia, a internet que seu filho assiste TV, está a conta de água, está a escola, está a babá, está o Uber que seu filho pega para ir a um passeio, ou combustível que a mãe gasta dependendo da renda da mãe. Então, vai de acordo com a necessidade da criança. Nunca há uma regra em relação aos alimentos. Mas é preciso sempre pensar e sempre ponderar a necessidade e possibilidade. Então, como também é possível, a criança hoje, um exemplo, recebe um valor de um salário mínimo e meio. No entanto, essa criança foi diagnosticada com uma patologia, essa criança foi diagnosticada com a necessidade de utilizar um medicamento, que só o medicamento custa R$ 1.000. Logo, se o pai paga de alimentos R$ 1.500 e a criança passa a utilizar um medicamento de R$ 1.000, a pensão não vai dar. E aí nesse caso, a mãe pode pedir uma revisão de alimentos, né? Ela vai comprovar a necessidade modificativa dessa criança, ou seja, ela vai comprovar que a criança não necessitava, o que a criança necessitava, ela agora passa a necessitar muito mais, e esse muito mais possivelmente vai ser deferido, porque para deferir você precisa comprovar. Então, assim como também o pai, né? O pai, por exemplo, paga lá uns 2 salários mínimos para um filho, um exemplo. E esse valor, o pai na época trabalhava, na época que foi deferida essa sentença. O pai trabalhava, o pai morava em uma casa da sua mãe, por exemplo. O pai tinha um contexto de vida. No entanto, o pai passou a ficar desempregado. Essa mãe dele faleceu. Essa casa, ela foi para um inventário. E no inventário, essa casa, ela está com o companheiro da mãe dele, que não era casado, mas ele está morando na casa.
e o filho teve que sair dessa casa por alguma razão, né? Razão essa que seria o inventário. E aí essa casa vai ser partilhada para, vamos supor, 10 filhos. E a cota parte desse pai é muito pequena. Ou seja, o que esse pai vai receber dessa casa, vamos supor que ele receba 10 mil reais. Não dá para ele comprar outra casa. E aí ele precisa passar a morar em uma casa alugada. Ele ganhava 5 salários, passou a ganhar um salário mínimo. E aí ele não consegue manter esses 2 salários que anteriormente ele pagava. Então, nesse caso, é possível o pai também entrar com ação de revisão de alimentos. Ele vai comprovar a impossibilidade de manter aquele valor já arbitrado e pedir para que aquele valor seja revisado. E nessa revisão será comprovado tudo que precisa e possivelmente vai ser deferido. Show. Em relação à entrada, quando se dá a entrada em a pensão alimentos, a partir da data de entrada. Isso. Quando se dá a entrada a partir da revisão, já é um processo que demora mais. Né? Mesmo que ele não tenha condição, ele ainda assim é obrigado. Sim. Quando ele, por exemplo, na revisão de alimentos, vamos supor, é muito comum acontecer da seguinte forma. O pai, ele pagava 2 salários mínimos. Ficou impossibilitado de manter esse valor. Como ele está impossibilitado, ele simplesmente para de pagar. E aí, pai, esse é o maior erro. Por quê? Porque os valores alimentícios, eles não prescrevem. Ou seja, essa dívida, ela vai permanecer em aberto e você vai pagar com juros e correção monetária. Já acumula. Então, esses juros, o advogado, ele vai colocar o melhor índice para a mãe, no caso. Né? Porque a mãe, ela vai cobrar desse pai. Além de que esse pagamento, mesmo ele estando impossibilitado, mesmo que ele comprove. Mesmo que, veja, até ele comprovar é um fato, é uma situação. Mas eu falo no período que ele foi demitido, está desempregado, não tem como marcar com esse valor. Ele simplesmente para de pagar. E aí passou 2 meses sem pagar, não informou para a mãe nada, passou 2 meses sem pagar. Entra com ação de revisão de alimentos no 3º mês. Esses 2 meses que você ficou sem pagar, essa dívida, essas dívidas, né, elas não prescrevem. Ou seja, esses 2 meses, eles serão pagos com juros e correção. E se você não pagar, a mãe, ela pode pedir a prisão. Ela pode pedir a prisão, ela pode pedir a penhora, ela pode pedir o bloqueio de FGTS, por exemplo, ela pode pedir para que o juiz faça busca em vários sistemas, para que o juiz intime, por exemplo, a Caixa Econômica, para a Caixa Econômica fornecer qual conta está vinculada, qual emprego existe, qual valor ele recebeu, e aí faz o bloqueio a penhora, né, desse FGTS, como faz a penhora da CNH dele, depende das medidas que são pedidas. Mas aí o pai não pode deixar de pagar. Esse deixar de pagar, ele vai pagar de toda forma. Ele vai pagar de toda forma. A outra pergunta que você fez em relação ao prazo, né? A ação de alimentos, ela é um processo relativamente muito rápido, né? Mas entenda que o relativamente muito rápido talvez não seja o rápido para você, para a mãe que está ali precisando de alimentos, né? A fome, ela não espera. A mãe, quando ela pede alimentos, ela geralmente pede porque precisa. Existem mães que também pedem porque querem ver o pai preso. Muitas vezes ela não precisa, mas é um direito da criança e ela pede com a finalidade de causar prejuízo ao pai. Também acontece. Mas aí a ação de alimentos, ela é relativamente muito rápida. Ela é muito rápida porque é feito um pedido, é uma lei específica que rege os alimentos. Então, existe uma prioridade na tramitação por ser um menor. Então, é deferido muito rápido. E o momento que o juiz defere esses alimentos, eles são deferidos provisoriamente. No momento que é deferido um valor, esse valor não começa a contar no momento que é deferido. Mas aí o juiz, o oficial de justiça, ele vai intimar o pai. E a partir do momento que o pai tem ciência daquele determinado percentual que tem que repassar, daquele determinado valor que tem que repassar, no momento que o pai tomou conhecimento, ali já começa a contar. Então, se o pai não pagar, a mãe vai pedir a prisão dele e ele
Se não pagar, ele vai ser preso. E em caso também do não cumprimento, os avós ou outros parentes passam a ser Sim. os posteriores e vão receber essa Sim. dívida? Como que funciona? Os alimentos avoengos são alimentos subsidiários, ou seja, não é possível acontece muito de uma mãe pedir alimentos aos avós. Porém, o pai trabalha e ganha, vamos supor, um salário mínimo. Mas os avós são aposentados e a mãe não quer que o pai pague, quer que os avós paguem. Não é possível isso. Ainda que o pai ganhe muito inferior, tenha um valor, uma renda muito inferior à renda dos avós. E não é possível por causa exatamente de serem alimentos subsidiários, né? Então, primeiro vai o pai, e em caso de impossibilidade do pai, em caso de desemprego do pai, aí sim os alimentos passam para os avós. Mas lembrando, mãe, que os alimentos que passam para os avós, tá? Os avós maternos também podem arcar com esses alimentos. Não é só os avós paternos, né? Então, precisa se ponderar e analisar o que é que a criança precisa e, de acordo com o caso concreto, né, a advogada ela vai avaliar qual é a melhor condição para fazer os pedidos adequados. Então, quem entra, na verdade, com esse procedimento é o advogado, que vai entender que nos autos terão que ter o nome de todos os avós, não apenas o paterno. Sim, porque depende, tá? Porque muitas mães podem querer deixar ausente os seus pais, né? E deixar só Exato. Vamos lá. Se uma mãe chega e diz assim, eu quero pedir alimentos para os avós. Inicialmente eu não vou incluí-los, os avós maternos. No entanto, quando os avós paternos forem citados e intimados, eles vão sim pedir para que os avós maternos sejam incluídos naquela ação. Haja vista, os avós, não há distinção entre avós. Se os avós maternos podem arcar, por que não arcarem também? Então precisa existir esse equilíbrio. Show, muito bom. Bom, vamos para a última pergunta, né? Essa daqui é bastante polêmica, né? Tá em trâmite, tipo, vários anos aí, vivemos sobre uma Constituição bastante antiga, né? Então, deixaram a pergunta aqui sobre a possibilidade de alteração do Código Civil. Isso. Está sendo muito polêmico essa possibilidade de alteração. Por quê? Porque hoje funciona da seguinte forma, tá? Hoje uma pessoa que casa sob o regime de comunhão, de separação total de bens, você opta por esse regime. Não há uma imposição, exceto para as pessoas maiores de 70 anos. Mas aí não vem ao caso essa questão que eu vou falar. A questão aqui é, hoje a separação total de bens, ela lhe proporciona em vida um regime. Ou seja, você casou sob esse regime de separação total de bens. Em vida, tudo que você construir é seu, tudo que a pessoa que estiver com você construir é dela. Em vida. Em caso de morte, tá? Essa pessoa que sobreviveu, ela passa a ter direito. No entanto, com a mudança do Código Civil, essa pessoa, esse cônjuge sobrevivente, ele perde esse direito. E esse direito passa exclusivamente para os filhos, caso existam. Não havendo filhos, passa para os pais. Os pais do falecido, no caso. Então, é muito polêmico isso, porque existem mulheres, né, que hoje passaram, que passaram a vida inteira se dedicando a uma família, se dedicando aos filhos, cuidando da família. E renunciaram à sua vida profissional para exercer essa finalidade, para exercer essa profissão, né, que cuidar de uma casa não é fácil. Então, tem mulheres que passaram a vida inteira fazendo isso. Então, imagine uma mulher que hoje está com seus 60 anos, passou a vida toda cuidando dos filhos, cuidando do marido, cuidando da casa, cuidando da família, cuidando da mãe dele, talvez que tenha ficado doente, de um pai dele. E aí esse marido
ele falece e após esse falecimento essa mulher não tem direito. Então, não há questão de certo ou de errado, né? Vai depender do lado que você está. No entanto, quem opta em casar no regime de separação total é porque você não quer compartilhar. Concorda? Se você chega e você diz, não, eu quero regime de separação total, eu não quero compartilhar. Então, por que vai existir uma mudança após minha morte? E tem que ter um bom senso entre os dois, né? Para poder chegar a essa separação de bens, né? Para existir esse regime, né? Os dois concordaram que fossem dessa forma. Então, a pessoa que casa sob o regime de separação total, ela não quer compartilhar. E aí também não é justo você, em vida, escolhe esse regime e após você morrer, você tem que deixar tudo para a pessoa que conviveu com você. Se você quisesse deixar, você logo não teria casado sob o regime de separação total e sim sob o regime de comunhão parcial. Então, muita gente me pergunta, você acha que é injusto? Você acha que é positivo, que é negativo? Bom, não é uma questão de achar, né? Eu vou avaliar a situação de acordo com a necessidade do cliente, de acordo com o lado que o cliente está. Se meu cliente chega e diz, se for uma mulher que chega ao escritório e diz, não, eu convivi 50 anos, estou aqui e não tenho nada. Lógico que eu vou optar que essa lei não seja aplicada, né? Que essa alteração não seja aplicada. Mas se chega um homem para mim e diz, não, eu estou casando sob o regime de separação total porque eu tenho muitos bens e eu não quero compartilhar após morto. Né? Então, para mim, ele também está certo. Então, não há certo ou errado. Há uma questão de que, sim, toda revogação de uma lei para uma mudança, alteração de uma nova lei, sempre vai ter aqueles que serão prejudicados, como terão aqueles que serão favorecidos. Então, isso vai de acordo com o contexto que você está inserido, a época da aplicação da lei. Show. Muito bom. É isso, né? É isso, pessoal. Tivemos esse papo bastante interessante, muito conteúdo, né? Direito, família, saúde, um pouco de saúde pública, um pouco de alienação parental, vigência da medida protetiva, possibilidade de alteração do Código Civil. Conhecemos um pouco mais da Elaine Salles, advogada. E como é que o povo de casa, o pessoal, nossa audiência faz para encontrar a Elaine Salles hoje? Então, meu escritório fica localizado no Rio Mar, nas Torres Novas, na Torre 5. Tá? Meu trabalho, de fato, é um trabalho muito holístico. É um trabalho que eu prezo muito para que o cliente saia satisfeito. Né? Claro que existe aquele cliente que diz, mas meu processo está demorando muito. E há uma insatisfação, não em relação a mim, mas uma insatisfação em relação à demora do processo, mas que essa demora muitas vezes não depende do advogado. Então é preciso ponderar isso. Mas meu acolhimento é bem diferente, né? O advogado, ele não deve apenas ouvir o lado processual, mas sim ouvir a voz de coração daquele cliente, daquele homem que chega em desespero, daquela mulher que chega também em desespero, né? Daquela criança que muitas vezes chega ali e não sabe o que falar, porque o pai diz uma coisa, a mãe diz outra coisa. E a minha finalidade, a minha missão como, não apenas profissional, mas como pessoa, é poder acolhê-lo, é poder acolhê-la da melhor forma, é poder me tornar útil na vida daquela pessoa, é poder saber que fiz parte de uma decisão tão importante, é poder passar por essa pessoa e essa pessoa olhar para trás e agradecer, sabe? Pela pessoa que eu sou, pela pessoa que eu fui profissionalmente e pelos meus valores. Então, trato todos os meus clientes com muito carinho e me torno, para mim, é uma família, porque eu passo a me envolver literalmente no problema do cliente, né? Então, é difícil, às vezes, você não absorver. Paga um pouquinho da cadeira de psicologia da faculdade, né? Eu acredito que eu pago a psicologia para a vida, porque dentro da enfermagem eu participei de missões
maravilhosas. Então, eu desenvolvi. Na verdade, eu sempre tive o dom de escutar. Eu sempre tive o dom de compreender. E isso é um grande diferencial. Então, dentro da enfermagem, eu fiz e tive uma linda missão. Dentro da docência também. E não acabou essa missão. Mas hoje, o meu foco é, de fato, no direito. E quero poder fazer cada vez mais, cada vez melhor. Eu, todos os dias, me questiono e me avalio em que e no que eu posso melhorar. Como pessoa, como mulher, como mãe, como esposa, como profissional, como amiga, nos demais aspectos da vida. E sou muito receptiva a todas as críticas, porque as tenho de forma muito construtiva. E para mim é uma gratidão muito grande poder fazer parte da vida das pessoas, poder estar aqui. Eu sou extremamente grata à vida e a todas as pessoas que passaram em minha vida e que permanecem. Bom, Elaine, uma palavra, Gratidão. uma frase, Seja forte e corajosa. felicidade, É diária para mim. Felicidade é poder estar com meus filhos, estar com as pessoas que eu amo, estar com meu amor, estar com as pessoas que me faz bem, estar com meu irmão, minha sobrinha, minha cunhada, minha mãe, meu tio, minha tia, minha família. Poder trabalhar diariamente, poder ir à academia, poder treinar diariamente, conseguir voltar para casa bem, poder comer o que eu gosto. A felicidade para mim ela está nos detalhes diários e constantes. Uma das coisas que me deixa muito feliz é conseguir atingir as minhas metas. Não estabeleço metas inalcançáveis, mas tenho metas para tudo em minha vida. E cada meta atingida é, sem dúvida, uma extrema felicidade. hobby. Academia. Como é essa tua interação? Como é essa sinergia de ser entregue totalmente no trabalho, excelente profissional e também nos treinos, ter uma qualidade de vida, saúde? Veja, a energia para mim a academia para mim é algo imprescindível para uma vida saudável. Eu amo infinitamente musculação. Eu pratico a musculação desde os meus 15 anos. 15 anos. Desde os 15 anos. Então, claro que a gente vai melhorando, né? No decorrer dos anos. Mas eu frequento e pratico musculação desde os 15 anos. Eu levo isso muito a sério, embora eu não esteja no meu melhor momento. Mas a academia para mim é imprescindível. Amo demais. Então, quero poder chegar a uma velhice com as possibilidades que tenho hoje de conseguir andar, de conseguir correr, de ter força muscular, de poder fazer o que eu gosto, de poder dirigir. Então, eu quero chegar a uma velhice de forma muito saudável. Tento ser muito saudável. Não enfrento e não tenho academia como... é minha prioridade. Ela é minha prioridade, sim. No entanto, primeiro se faz o que precisa para depois fazer o que gosta. Então, tento conciliar. Confesso que nem sempre é possível. Nem sempre dá para treinar. Nem sempre dá para comer bem. Nem sempre dá para bater a meta de líquido que precisa tomar. De água, no caso. Mas eu me esforço. Fico muito triste quando não consigo, mas entendo que nós não somos bons todos os dias, né? Não acordamos com a mesma força todos os dias. Então a vida é assim, cheio de altos e baixos. Nos momentos que não treino, de fato, isso me deixa muito angustiada. Gostaria de poder ir à academia todos os dias. Não consigo isso hoje pela minha rotina, pela minha vida, mas também sou feliz com a quantidade que vou.
No momento que der, passarei a ir novamente os 7 dias da semana. Então, a academia, para mim, faz parte do meu sucesso. Porque eu não acredito que há sucesso sem organização. Eu não acredito que há sucesso sem uma habitualidade. Eu não acredito que há sucesso sem uma rotina. Então, um dos requisitos do sucesso é a rotina, é a organização. E a academia, ela te coloca em um patamar de organizacional de vida, de metas consigo mesma, de metas de você, de autoconfiança e de autocontrole, de você querer, por exemplo, comer um pacote de biscoito e você dizer, não, eu só vou comer 2. Não se sabotar. Então, você conseguir ter esse equilíbrio sem fazer essa autossabotagem. Então, a academia, ela é fundamental para mim. É uma questão de corpo, mente e espírito, é uma conjunção que me faz muito bem. Muito bom. Rapidamente, um pouquinho da tua rotina, para quem acha que é fácil. Eita, vamos lá. Minha rotina, ela varia muito. Hoje, por exemplo, eu acordei às 4h40. Acordei. Confesso que é bem difícil acordar esse horário, né? É muito difícil, mas acordei às 4h40. Tomei café. Meu café é sempre um copo de vitamina. E esse copo de vitamina, ele é composto de banana, aveia. Primeira refeição líquida? A primeira refeição, na verdade, eu como muito devagar. Então, por eu comer muito devagar, eu não consigo comer, por exemplo, um prato de cuscuz pela manhã, um sanduíche. Eu não tenho fome para isso. Então, vamos lá. Um carbo, fibras, fruta, proteína e... fibra, fruta, proteína e carbo. Já tá os macros e os micronutrientes aí. Vou treinar, né? Hoje fui treinar após tomar essa vitamina. Para mim, eu fico muito saciada com um copo de vitamina desse. Tomo 500 ml, fico extremamente saciada. E teu pico hormonal? Realmente, tu responde melhor de dia? Porque eu sempre vejo que tu sempre treina durante o dia. Tu responde melhor? Veja só, eu acredito que somos adaptáveis. Eu comecei a treinar aos 15 anos e passei muitos anos da minha vida treinando à noite. E para mim o melhor horário era treinar às 19, às 20 horas. E para mim não existia possibilidade de treinar pela manhã. No entanto, eu sempre achei muito bonito as pessoas que treinam pela manhã. Eu acho que vai além da superação. Eu acho uma determinação, assim, imensurável. E sempre admirei muito. No entanto, nunca consegui treinar pela manhã. Sempre precisei acordar muito cedo e sempre tive uma rotina muito puxada pela manhã, então nunca dava. Porém, com a minha vida como advogada, eu estava no escritório e nem sempre consegui treinar à noite. E aí eu ficava no atendimento, ficava no escritório fazendo as coisas e não conseguia treinar à noite. E por essa razão, eu resolvi mudar, né? Não adianta eu permanecer em algo que eu não estou feliz, que eu não estou satisfeita. Então, a insatisfação, ela é o primeiro ponto para mudança. E aí eu cheguei e disse, não, eu não posso continuar treinando à noite porque eu estou muito irregular. Eu não consigo ter uma habitualidade. E tudo na vida que não tem hábito, não tem sucesso. E aí eu disse, não, vou passar a treinar pela manhã. Passei a acordar às 4h40 para poder treinar. Até porque eu acordo com muitas mensagens no celular. Então, era muito difícil treinar pela manhã, porque eu tinha muitas mensagens para responder. No entanto, eu passei a acordar ainda mais cedo, porque eu ia treinar, eu vou treinar no horário que meus clientes estão dormindo. Então, eu acordo muito cedo, vou para a academia, não tenho mensagens ainda, e aí passei a acordar e frequentar a academia pela manhã. Foi muito difícil porque o primeiro mês eu passei 30 dias, literalmente, todos os dias eu passava mal. Eu fazia a primeira série e queria desmaiar. Encostava e ficava vista escura e querendo desmaiar. E aí eu disse, não é possível, todo mundo consegue, eu tenho que conseguir. Até que depois de 30 dias, eu fui melhorando a cada dia.
E aí eu falo muito da persistência, né? É preciso persistir, é preciso perseverar. E não estar feliz com o meu corpo é uma coisa que não me faz bem. Respeito todos os corpos, mas eu gosto muito de estar satisfeita comigo. Então, ou eu mudava, ou eu parava de treinar. Então, resolvi mudar. E é isso que eu falo para as pessoas. Mude enquanto há tempo. Não se lamente. Tem que mudar. Tem que fazer diferente. E hoje eu vou muito cedinho. Então, hoje eu acordei, fui treinar. Voltei da academia às 7 horas. Eu já estava em casa. 7h07 eu já estava estacionando o carro. Subi. Organizei algumas coisas dentro de casa. Organizei algumas coisas em relação aos serviços domésticos, porque eu também não abro mão desse lado como mulher. Eu faço muita questão de manter-se dentro de casa. As atribuições femininas eu faço questão de fazê-las. Então, organizei algumas coisas e após organizar, fui comer novamente. E aí já entrei em reunião e aí já comecei a trabalhar e o dia vou para o escritório, não tenho hora para sair do escritório e fico até finalizar tudo. Costumo dormir cedo e costumo comer relativamente correto, mas também não abro mão de comer o que eu gosto. Na verdade, eu não abro mão de fazer o que eu gosto. Faço tudo o que gosto e como tudo o que gosto. No entanto, como de uma forma muito equilibrada. Não exagero em nada. E na vida é assim. O veneno, ele só é veneno se você aumentar a dose. Então, tudo tem que ser dosado na vida. E é assim que eu encaro minha vida. É assim que eu encaro meu dia a dia. E tenho muito orgulho disso em mim. Porque não é comum. E admiro muito todas essas minhas versões. E quero melhorar cada vez mais. Muito bom. Pra gente encerrar, espiritualidade. Eu tenho muita fé em Deus. Acredito demais em Deus. Acredito muito. Não faço nada sem entregar nas mãos de Deus. Não dou um passo sem pedir para que Deus me direcione. Sou muito grata por tudo que Deus fez e faz na minha vida. Eu agradeço a cada detalhe. Eu amo ir à igreja. Eu amo ouvir hinos evangélicos. Eu amo ouvir a palavra de Deus. Seja qual for a religião, respeito todas. Mas falou de Deus é o que importa. Então eu sou muito grata. Eu tenho muita fé. E acordo todos os dias ao acordar. A minha primeira palavra é: meu Deus, obrigada, Senhor, por mais um dia. Obrigada por poder ter mais um dia com saúde. Eu penso muito na saúde. E eu amo muito a vida. Então eu quero poder viver muito, por muitos anos, com saúde. Acredito que a fé, ela é imprescindível para você se tornar melhor. Não importa a sua fé, mas a fé é a certeza daquilo que você não vê. Né? Então é importante você ter uma fé, seja qual for a sua fé. Então eu sou muito grata a Deus. A fé para mim ela é essencial para minha vida. Eu agradeço a Deus em todos os momentos. Todos os momentos. Eu não saio de casa sem falar com Deus. Eu não dou um passo sem pedir orientação. E digo sempre para Deus: meu Deus, eu entrego nas tuas mãos e confio. Faz o melhor. Ainda que a minha vontade não seja a tua vontade, mas o teu melhor será o meu melhor. E é assim que eu sempre encarei minha vida, desde muito pequenininha, em relação à minha fé. E isso é algo inabalável para mim. Inegociável. Muito bom. É isso. Senhoras e senhores, Elaine Salles. Muito bom. Espero que o público tenha focado, nem que seja 10% no que foi falado. Uma guerreira, uma história de vida, uma profissional, mãe,
esposa, tá aí no nicho onde não é fácil se destacar. Tá? Então, gratidão, foi uma honra ter você no nosso episódio 5, do nosso podcast Sem Segredo. E em breve, depois dos 50, vai voltar, né? Vamos voltar. Foi um prazer, né? Fico muito à disposição. Desejo ter ajudado a sociedade, né, com as minhas palavras, com a minha perseverança, com a minha garra, com a minha força de querer vencer realmente. E a vida é difícil e acredito que é difícil para todo mundo. Cada um tem sua dificuldade na proporção que lhe cabe. Então, a vida do outro, ela nunca é mais fácil que a sua. Ela pode até parecer ser mais fácil, mas se você se inserir na vida do outro, você vai ver o quão difícil é. Então, tem que viver a sua vida, né? Então, espero poder ter ajudado. Espero que vocês ouçam e sigam algumas das palavras que foram faladas. E é isso. Foi um prazer estar aqui. Tenho muito carinho por você, desejo todo sucesso. E para mim é mais que uma honra. Sinto-me muito lisonjeada poder participar desse momento com você e sua equipe. Show. Obrigado, Elaine. E é isso, pessoal. Estamos chegando ao fim. Mais um episódio do podcast Sem Segredo com a Elaine Salles. Hoje foi direito na saúde e na família. A Elaine está de volta. Quem quiser procurar a Elaine agora, achar a Elaine na rede social, no Instagram. Isso, meu Instagram é o elainesales.adv, só que tem um detalhe, meu Elaine é diferente. É HELLAYNE. Sales.adv. Então, pessoal, para quem ficou com alguma dúvida, fala lá no direct que eu irei respondê-los. Tá bom? Um cheiro para todos. Show. É isso. Se inscreve no canal, curte esse episódio, compartilha esse episódio com seus parentes, com seus familiares. Em breve tem mais. É isso. Até mais.